Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, emissora do grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Programa Opinião, segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez ao vivo. E hoje, em especial, a gente vai bater nessa tecla aí da questão das rodovias federais, não é? A gente estava tentando essa entrevista na semana passada, mas tinha um vucu-vucu na semana passada que é absurdo, não é? Com o superintendente da PRF, Polícia Rodoviária Federal, que hoje sim deu tudo certinho, né? As coisas estão mais amenas, mais tranquilas, eu acho, né? A gente vai saber direitinho sobre isso daqui a pouco. O Francisco Lucena, mais uma vez, aceitou o nosso convite para falarmos sobre as coisas da nossa PRF Mato Grosso. Então, fique bem atento, porque a partir desse instante a gente vai estar abordando aí muitos assuntos envolvendo essas manifestações e outros assuntos mais aí das operações do trabalho. Tem apreensão de droga, tem muito trabalho da PRF, fique atento. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a você que acompanha a Opinião pelo canal 22, boa noite. A você que acompanha a Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, acompanhando ao vivo a nossa Opinião. Muito obrigado, viu? Lucena, muito bom tê-lo aqui, obrigado. Desculpa a perturbação aí, que eu sei que eu liguei muitas vezes, né? Porque a gente jornalista fica atrás da informação, né? E quer a informação precisa, que é aquela que vem diretamente da fonte. Mas o Lucena tem o ofício dele principal, que é honrar aí as suas atribuições pela nossa PRF. E não houve possibilidade, nem todas as vezes, de atender. E quando houve, atendeu. E hoje está aqui atendendo o nosso convite para estar presencialmente na Opinião. Obrigado. Aliás, rapaz, essa questão das manifestações, como está a situação hoje? Isso foi deflagrado a partir de 30 do encerramento do mês passado, né? 30 de outubro. E aí o Brasil inteiro viveu muitas movimentações aí nas rodovias federais. Mato Grosso, antes de fazer um resumo de tudo, como está a situação hoje? E após isso, queria que você falasse e fizesse um resumo aí do que teve de trabalho nossa PRF. Boa noite. Boa noite, para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesse programa, de uma abrangência grandiosa, né, pelo Mato Grosso, e acaba espraiando fora do Mato Grosso. Para mim é uma satisfação estar aqui na minha mesma bancada com você, Paulo, com você, professor Lorenberg, e você aí, telespectador que está nos assistindo. Hoje o momento é um pouco calmo, mas ainda existe uma preocupação por parte da Polícia Rodoviária e das forças de segurança, porque nós estamos trabalhando em conjunto e de forma integrada. Né? Hoje existe ainda, dos 44 pontos de bloqueio que nós tivemos até na última semana, nós temos 16 e que não existe bloqueio, apenas manifestantes às margens das rodovias que estão ali de uma forma ou de outra fazendo o seu protesto, mas sem nenhum tipo de bloqueio. As rodovias hoje está sem nenhum tipo de bloqueio, a Polícia Rodoviária está trabalhando com a força total junto com as outras forças de segurança pública do nosso estado. Quantos homens estão envolvidos desde o começo, até hoje? A Polícia Rodoviária colocou todo o seu efetivo, né, em campo. Nós somos hoje em 538, vem um reforço próximo de 120 policiais de fora, que são homens especializados, que atuam junto com os outros policiais que aqui estão, né? Logo também tivemos o apoio incondicional por parte da Secretaria de Segurança, né, da PM, da própria Polícia Federal, ou seja, é um envolvimento aí que envolveu mais de 1.000 homens, é um trabalho que dura mais de uma semana e que vai ainda se estender por alguns dias. Se eu te perguntar agora, Francisco Lucena, agora que são 7h34, né, 7h35, como está a situação nas rodovias nesse mapa do momento? Neste momento, nós recebemos a 5 minutos do Estado, como eu disse, 16 pontos nas 5 rodovias federais. Em Rondonópolis existe uma aglomeração em frente ao 18º Jacê,
em Comodoro, em Ponce Lacerda, Nova Conquista, Sapezal, Campos de Julho, Guarantã, Lucas, Sinop, Sorriso e aí vai, né? Água Boa, Confresa, temos aí 16 pontos de concentração de manifestantes que estão à margem da rodovia. Então, muitos desses estão dentro do perímetro urbano. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com as forças de segurança do nosso estado, estão fazendo monitoramento e acompanhamento. Estamos prontos para lidar com qualquer tipo de crise no estado neste momento. Ok. Professor. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, o nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença do senhor. Eu, particularmente, como eu disse outras vezes, e é verdadeiro, eu aprendo muito com a presença do senhor aqui no programa. Eu tenho 4 ou 5 assuntos, superintendente, para ouvi-lo a respeito. E o primeiro desses assuntos é exatamente o artigo 144, parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 144 fala exatamente da segurança pública e o parágrafo 2º trata especificamente da Polícia Rodoviária Federal, que diz lá que o seu papel ou a sua finalidade é o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, até por ser uma instituição de Estado e não de governo. E aí eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse parágrafo 2º do artigo 144, o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Somos realmente, como você falou, Lorenberg, somos uma polícia de Estado, tá? Nós temos a obrigação de manter as rodovias de sua livre circulação, tá? Manter a ordem. E assim estamos fazendo há muitos anos, mais de 93 anos que a polícia vem trabalhando, especialmente no que tange rodovias federais, auxiliando não só também só o patrulhamento das rodovias, temos também auxiliado também no combate ao crime a outras forças, especialmente aqui do nosso estado. Então, somos uma polícia de estado, temos feito de tudo para que possamos continuar com esse compromisso, com o nosso juramento com a sociedade. Nós estaremos aqui para fazer cumprir a ordem, a determinação judicial, independente daquele que goste ou não. Ou seja, nós temos um compromisso com o Brasil, nós temos um compromisso com a Constituição. E nós, ao assumirmos esse cargo, assumimos através do nosso juramento. Somos uma polícia de Estado e assim estaremos com o mesmo propósito. Esse é o nosso compromisso e eu reafirmo o compromisso novamente. Somos uma polícia de Estado e vamos manter a ordem e o direito de vir das pessoas. Lucena, de lá para cá, do dia 30 para cá, eu já tive a oportunidade de verificar nas redes sociais, em alguns veículos que ousaram a publicar as manifestações Brasil adentro, no estado de Mato Grosso, nas nossas rodovias federais, o que houve de problema, o que eu chamo de problema, onde os manifestantes e a polícia e as forças de segurança não falam a mesma língua e acaba havendo o atrito. Teve atrito nesse período? Eu acho que foi a questão só de comunicação, desde o primeiro momento. Quero aqui reafirmar o governo do Estado, através do seu governador e o secretário de Segurança Pública, Bustamante, assumiu o compromisso incondicional. Nunca foi nos negado o apoio. O que ocorreu é a dimensão territorial do nosso Estado. Somos um Estado gigantesco e isso tem dificuldade. Então, não se vence o jogo no primeiro tempo, se vence, às vezes, o segundo, tem uma prorrogação, talvez a penalidade. Então, mobilizar tropas aqui no Estado é extremamente difícil. E reafirmo o compromisso aqui feito pelo governador, numa reunião já das primeiras horas, junto com a presidente do TJ, Maria Helena, o secretário, eles estavam compromissados em resolver a situação. E o compromisso que ali saímos, todo o apoio ali que poderia ser dado à polícia foi dado. O que ocorreu, talvez, a dificuldade em mobilizar uma quantidade tão grande de homens e equipamentos.
Tá, mas show, então show ir um pouco mais na canela. Houve tiroteio, houve inflamação nesse sentido aí, de sim. uso da força? Não, só para vocês terem uma ideia, hoje, às 6 horas da manhã, nós tínhamos computado 272 intervenções. No mesmo local, abria e fechava, abria e fechava. Teve em 44 pontos de bloqueio. Apenas em 2 momentos que nós precisamos usar o uso da força, né, o uso da força de uma forma equilibrada, né, uso progressivo da força, que foi em Guarantã e em Nova Mutum. Mas nós utilizamos de todas as maneiras, até conferência, videoconferência com os manifestantes, com a presença do Ministério Público Estadual, com as forças de segurança do local, para pedir aos manifestantes a compreensão e a sensibilidade. O direito de vir das pessoas é sagrado e nós estávamos ali para defendê-lo, custe o que custasse. Mesmo assim, nós não fomos atendidos e a polícia teve que intervir. Mas os demais fomos compreendidos pelos manifestantes e teve um respeito da desobstrução. A polícia rodoviária, juntamente com as forças de segurança e com o apoio de algumas prefeituras, conseguimos retirar todo o material, desobstruímos, ou seja, e a paz e a ordem foi se restabelecendo aos poucos. O que é o uso progressivo das forças? Eu perguntei de tiro, por exemplo. Eu vi notícias, né, de uso de bala de borracha, por exemplo, gás lacrimogêneo. Aconteceu isso? Sim, aconteceu em 2 momentos, como eu reafirmei, em 272 Ah, tá. entendeu? Nas duas situações, então, houve esse uso. É porque você falou o uso progressivo das forças, eu falei, vamos esclarecer isso. Sim. Gás lacrimogêneo, tudo que for necessário, etc. Armas, uso de armas letais. Ah, mas alguém ficou ferido? Não. Houve situações mais graves nesse sentido? Do meu conhecimento, não. Nem por policiais, nem pelas pessoas que assim estavam envolvidas. Pelo menos os relatos que nos chegaram, as informações que nos chegaram, nada de nenhuma coisa grave nesse momento. O pessoal que jogou terra aí na rodovia, impedindo a passagem, isso é deplorável, né? Mas não foi, está entre esses 2 que você falou aí, não, das duas? Sim, esses 2 locais foram de forma bastante desrespeitosas, né? Nós havíamos esgotado todas as negociações, tivemos feito uma interlocução, levamos emissários para que pudesse desobstruir, né, retirar essas terras, mesmo assim não ocorreu o entendimento. E aí a polícia teve que usar de todas as maneiras para desobstruir. Professor. Superintendente, eu vou traçar aqui um cenário, gostaria muito de uma reflexão do senhor, e eu farei 2 perguntas até para provocar, e provocar sempre no bom sentido, claro. Superintendente. Veja, no domingo, dia 30 de outubro, teve as eleições. O eleitor ia à sua sessão e, na oportunidade, o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que as prefeituras, se quisessem, não eram obrigados, se quisessem, utilizaria o transporte coletivo de graça para as pessoas puderem ir votar, para evitar um índice percentual muito grande de ausências nas sessões que ocorrem, muito maior no segundo turno. Para evitar isso, o Tribunal Superior Eleitoral tomou essa iniciativa, se as prefeituras quisessem. Acontece, superintendente, que no mesmo dia da eleição ocorreram blitz por parte da Polícia Rodoviária Federal em todo o país, em particular no Nordeste. De acordo com a Folha de São Paulo e com o site UOL, ocorreram mais de 300 blitz só no Nordeste. Em particular no Nordeste, porque são 27% do eleitorado brasileiro. E a cada 10 votos no Nordeste, 7 era do Lula. E aí eu pergunto ao senhor, para provocar, e sempre no bom sentido, superintendente, a primeira pergunta, essas blitz são consideradas o que diz o parágrafo 2º do artigo 144, patrulhamento ostensivo nas rodovias, faz parte disso? Essa é a primeira questão. A segunda questão e última, é comum esse tipo de blitz no dia da eleição, ainda que fosse contrário a um pedido, uma determinação do judiciário. O judiciário não pede nada, ele determina. Ainda que fosse uma determinação do judiciário
para não ocorrer essas blitz, como de fato foi feito a determinação, o senhor considera da mesma forma ou não? Essas blitz são comuns no dia das eleições? E uma terceira pergunta, emendando a do Lorenberg. Em Mato Grosso, houve blitz nesse sentido aí? As blitzes, as operações em feriado prolongado ou quando existe muita movimentação de pessoas ou de veículos, a Polícia Rodoviária faz isso há muitos anos. Existe um cronograma de planejamento. As eleições coincidiu com um feriado prolongado. As eleições coincidiu também com dentro dos planejamentos, como nós fazemos operações, como você está denominando de blitz, final do ano, Natal. Começa uma blitz agora dia 15 de dezembro, Rodovida, que vai até março, que é também preocupado com a redução de acidentabilidade e letalidade. No período de carnaval, de Páscoa. Então, toda vez que ocorre algum feriado prolongado, toda vez que ocorre movimentação de pessoas e de carga, a Polícia Rodoviária já tem um prévio planejamento. E esta operação ela já estava planejada desde o começo do ano, com um único objetivo, de tentar salvar vidas e diminuir o acidente. Os números estão aí, os números não mentem. Nós tivemos uma redução neste período de 75% dos acidentes graves, de mortalidade mais de 50%. E não foi diferente no Brasil. Não existe um eleitor que deixou de votar em relação a essas operações. O que ocorreu foi um discurso tensionado, polarizado, que a polícia ficou no meio do tiroteio. A Polícia Rodoviária reafirma o compromisso. É uma polícia de Estado, está comprometida com a vida, está comprometida com a democracia. E assim fizemos e assim faremos. Cumprir o nosso papel, que está na Constituição. Então, com relação a isso, Lorenberg, o que ocorreu nesses órgãos de imprensa foi uma distorção do que realmente estava acontecendo. A operação ocorre em todo o Brasil, em todos os feriados, com um único objetivo. E esse objetivo foi alcançado, salvar vidas. E aí eu aponto, não ocorreu prisões, não ocorreu retenções de veículos. A Polícia Rodoviária está muito preocupada com a questão da segurança viária, especialmente com o cidadão brasileiro. No primeiro turno também ocorreu essas blitz ou não? Da mesma forma. Em 2018 também. Todas as operações, nós temos registros, nossos documentos, planejamentos, são ordem de missão. Está à disposição. Todo evento que ocorrer agora da programação, a operação programação, está ocorrendo um reforço de operações. Estamos fiscalizando as condições dos veículos, especialmente os equipamentos, orientando os condutores e os passageiros para que usem o cinto de segurança, verificando as condições do mesmo veículo, se tem seguro, se o motorista está em condições. Ou seja, existe uma parada de 15, 20 minutos, onde fazemos as orientações, e inclusive nesses momentos detectamos muito foragido da justiça. E existe quando, na presença da polícia, pessoas que se desestabilizam emocionalmente ao fazer verificação são procurados da justiça. E vou dizer mais, quase 30% dos nossos cumprimentos de mandado de prisão são passageiros, porque às vezes o pessoal sai lá da região sudeste para fugir da fiscalização ou da monitoramento da PRF ou de outro órgão, entra no ônibus e embarca num veículo cheio de munições, de arma e droga e acaba levando. Então, é um mecanismo usado pelas organizações criminosas, os veículos de transporte público. Muito bem, olha só, eu tenho ainda perguntas nesse sentido que o Lorenberg levantou aqui, mas eu vou deixar para o próximo bloco para a gente ter mais tempo para pergunta e resposta, não é? Porque temos o intervalo comercial agora. E após o intervalo a gente volta a falar mais ainda sobre questões das rodovias nesse período aí de manifestações. E tem mais ações aí, que nem disse aqui o caríssimo, digníssimo Lucena, teve até apreensão de drogas, tem esse pessoal aí que estava foragido, tem um monte de ações aí. Tem muito mais aqui com o nosso superintendente da PRF em Mato Grosso. O Opinião dá um tempo e volta já já. Estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião. Vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Aquela história de quem ajuda a ganhar, ajuda a governar.
Pois é, o presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, em Mato Grosso, o Max Russi, deputado estadual, ele afirmou que a legenda deseja ter uma participação mais incisiva no segundo mandato do governador Mauro Mendes, do União Brasil, que começa em 2023. Em entrevista à imprensa, o parlamentar destacou que, apesar de pertencer à base aliada do Palácio Paiaguás, o grupo não participou da gestão de forma direta até o momento. Para a próxima administração, o partido articula um, aspas, espaço maior, inclusive no comando de algumas secretarias. Aliás, está aqui no singular, de alguma secretaria. Abre aspas. Fizemos uma composição e queremos participar do próximo governo. O PSB não participou da eleição passada, nem do governo passado. Não teve espaço nenhum. Nesse próximo governo, a gente não vai exigir ou falar algo em específico, mas a gente quer sim participar das políticas públicas, fecha aspas, disse o Max Russi. Olha, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, disse esperar que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assim como ele recebeu o apoio dos prefeitos de Mato Grosso, obtenha aí o mesmo apoio e governe para todos, entre aspas. A fala foi dada durante coletiva com a imprensa internacional na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que ocorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. O Mauro Mendes participou do painel Financiamento Climático, o papel da cooperação internacional para o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia, no estande dos governadores que compõem o consórcio da Amazônia Legal. Ele disse que suas tratativas sobre meio ambiente com o presidente Lula serão com base na legislação ambiental. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, essa tese do Max Russi é bem antiga, né? Que eu falei, inclusive, aqui no meio da leitura dessa notícia aí, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar, né? Ele está querendo, ele está dizendo isso, né? Eu duvido que ele tenha dito isso para o Mauro Mendes, mas pela imprensa já foi o recado já. O que você acha? Conhecendo o Mauro Mendes como a gente conhece. Não, o Max está fazendo um discurso que de todos os partidos, amigos, de todos os partidos que fizeram a aliança para sustentar a candidatura do governador Mauro Mendes à reeleição, estão de olho nos cargos. Claro e evidente isso, todos eles, sem nenhuma exceção. E quando você fala em cargos, e aí há um discurso meio dúbio por parte do presidente do PSB no estado de Mato Grosso, está de olho na secretaria, mas não existe cargo só no primeiro escalão. Existe no segundo escalão, que o PSB participou na atual administração, no terceiro escalão, que o PSB também participou. Ao contrário do que cargos. ele falou? Ao contrário. Não, porque o PSB está dizendo PSB que da atual gestão... participou do segundo escalão e do terceiro escalão. Do segundo e do no terceiro. No primeiro, não. Ah, bom. Ele quer o primeiro, quer o filé mignon. Quer filé mignon, quer picanha, como diria... Bom, pois é. Mais detalhes aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Aliás, tem muita gente atrás de um lugar ao sol, de um espaço maior na próxima. O próprio MDB, né? E o Bezerra não foi reeleito, hein? E mesmo assim está lá com a faca no pescoço, porque ele quer também aquela coisa de jeito Bezerra de ser, jeito MDB de ser, né?
Rômulo, a gente tem umas imagens aí, eu queria que a gente colocasse essas fotos. O superintendente da PRF em Mato Grosso, Francisco Lucena, está aqui conosco para comentar. A gente não vai colocar todas, porque eu sei que são muitas imagens, Lucena. Comenta pra gente, isso aí é onde? Sapezal. Sapezal, né? Ali houve movimentação de quantas pessoas, mais ou menos? Estava muito fluxo, como é que estava ali? Não, ali teve no momento ali uma situação bastante atípica, né? A movimentação de populares para os locais, especialmente é um evento bastante festivo, né? Pode ir passando Aí não sei bem de certo ao longo, mas é o seguinte, isso aí são ao longo das rodovias, você percebem que isso aí foi fotos retiradas nesses próximos dias, né? Isso aí em Rondonópolis, né? Em frente à 18ª GAC, também você percebe que a movimentação está fora da área de servidão, então o pessoal está lá acampado, né? Também é uma foto ali de outro ângulo, né? Da área ali também em frente ao 18º, essa é a entrada da 18ª GAC, então uma aglomeração. Isso aí é em Lucas, do Rio Verde, foi um primeiro, Lucas, né? Acredito que foi Lucas, próximo à ponte, né? É Lucas ou é Matupá? Lucas, se eu tiver. Enfim, tem Comodoro ali mesmo, está discriminado ali, né? Aham. Então, assim, a polícia... Não, são muitas aí, mas né? se tiver algum específico, vai passando. Conquista do Oeste. Então, a Polícia Rodoviária está em todos os pontos, fiscalizando, monitorando, juntamente com as outras forças de segurança do Estado. Também são outra região, especialmente a região aqui no eixo da 163, né? Possivelmente isso aí deve ser Sinop, ou mesmo em Sorriso, próximo disso, que não dá para identificar muito bem. Lá em Parecis, Campo Novo, Parecis. Qual foi a quantidade aproximada de pessoas aí? Olha, nós estimamos os primeiros dias, nas rodovias federais, chegaram mais de 20 mil pessoas. Ali na região de Lucas, Rio Verde, Sorriso, né, especialmente também em Sinop, Diamantino. Ou seja, foi uma movimentação popular gigantesca, né? Aqui mesmo vocês tiveram contato direto aqui no Trevo também, no período noturno ali, uma quantidade expressiva de pessoas. Então, nas primeiras 48 horas, nós tivemos aí muito mais de 20 mil pessoas que estavam sobre as rodovias federais do nosso estado. Então, olha só, além de que está vendo aí alguns registros que foram feitos, eles não tinham muito tempo para fazer esse registro, mas alguns foram feitos. Tem na 158, lá no quilômetro 141, no município de Confresa. Vila Rica. Né? Lá também na 163, no quilômetro 691, lá em Lucas, como a gente mostrou algumas coisas da 163 aí, também na 174, quilômetro 485, lá em Comodoro. Importante, Paulo, é ver o seguinte, que não existe uma mobilização como ocorreu nos primeiros dias, né? Existe ainda alguns acampamentos, né? Algumas barracas que estão praticamente, assim, o que tem aquela movimentação de pessoas são bem menor, né? Possivelmente nós teremos aí um evento muito forte em Brasília. No Mato Grosso, eu acho que nós vamos ter aí muita tranquilidade e as forças de segurança vão trabalhar com muita maestria nesse momento tão sensível que o país atravessa. O acordo que foi feito lá entre as forças de segurança aqui no estado de Mato Grosso se mantém, ou ele foi desfeito já porque as coisas deram uma amenizada e, no caso da PRF, ela vai se ater apenas às questões, em termos de manifestação, estou perguntando, vai se ater apenas às manifestações em rodovias ou por conta desse acordo com as forças de segurança pode haver reforço da PRF em situações específicas? Olha, desde o primeiro minuto de começou a ocorrer aglomerações, o governo do estado se colocou à disposição juntamente com o seu secretário, um trabalho fantástico. Quero aqui agradecer prontamente o governador, o secretário, uma equipe dele fantástica também. Como eu disse também, a dimensão territorial do nosso estado demora um pouco, né, essa movimentação. Mas o acordo, não tem acordo aqui, a gente trabalha em prol da sociedade, né, para manter a ordem, o direito de vir. Ele está aqui de forma, sempre foi, sempre, eu acredito que sempre será, né, porque ele está legitimado na legislação e na Constituição. Nós precisamos prover a ordem e o direito de vida das pessoas. Tanto a polícia que se coloca à disposição dos municípios e do estado, como também o estado e os municípios está nos colaborando para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. O diálogo é nosso mantra, né, dialogar, procurar fazer com que as pessoas procurem respeitar a legislação e a Constituição. E o direito de manifestar é legítimo desde que fica dentro da ordem.
Não, foi até bom você falar isso aí, só para deixar claro aqui, quando eu falei acordo, eu estou me referindo a uma espécie de força-tarefa. Quando se há reunião, que o senhor citou aí a reunião que tinha, da qual participou a desembargadora, a presidente do TJ, a então presidente do TJ, hoje é a Clarice, né? Não, continua a Maria Helena. Maria Helena. A Clarice não assumiu ainda. Em dezembro. Dezembro. Quando você falou dessa reunião, imaginei que houvesse ali quando eu falei acordo, uma força-tarefa no sentido de agir, de reforçar quando necessário fosse. Sim, existe sim. Hoje um gabinete de crise que foi instalado quase nas primeiras horas, né? Nós já fizemos várias reuniões, existem variações técnicas, tanto da parte de inteligência como também na parte de operacional. Estão constantemente se reunindo, muitas vezes esses trabalhos se dão de forma remota, né? Entendi. Mas assim, existe sim um gabinete de crise instalado e todas as forças de segurança federais, estaduais e municipais estão trabalhando em prol da ordem e garantir o direito e vir de todo cidadão brasileiro e mato-grossense. Então tá. Então não é acordo e também não é força-tarefa, é gabinete de crise. Tem um pessoal de prontidão aí, se o bicho pegar, tomara que não pegue, né? Todo mundo está ali, Pronto. Postos. Lorenberg. Superintendente, ainda para explorar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar, tanto essa última quanto a anterior, eu tenho um trecho aqui do jornal Folha de São Paulo de hoje. Entre aspas, eu destaquei só um trecho, eu vou ler esse trecho. Caravanas com ônibus de graça até Brasília estão sendo anunciadas nas redes sociais. Assim como também foi feito antes do domingo, antes do dia 30, também teve caravanas, tudo planejado lá para acontecer na segunda-feira, nas redes sociais e por grupos bolsonaristas, para reforçar ato antidemocrático em frente ao quartel-general do Exército, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pedem intervenção das Forças Armadas contra o resultado das urnas. E aí vem a minha pergunta, para explorar um pouco mais o conhecimento que o senhor tem. A Polícia Rodoviária Federal já está fazendo blitz nesse sentido, com esses ônibus, como foi feito no dia 30 de outubro, não apenas em Mato Grosso, mas no país todo. Vai fazer blitz e vai parar os ônibus da mesma forma? Lorenberg, da mesma forma como também ocorreram movimentação de vários caminhões cavalinhos, verificando a documentação, se os motoristas estavam de acordo, a mesma coisa desses ônibus, tá? A Polícia Rodoviária ela é uma guardiã da lei, da Constituição. E ela é uma polícia de Estado. E assim, independente de que lado estejam, a polícia vai trabalhar em prol da vida, do direito de ir e vir e da ordem. Então, a polícia está de forma constante, fazendo monitoramento, acompanhando essa movimentação de pessoas para Brasília, fazendo as fiscalizações e só intervindo quando existe alguma infração, algum tipo de irregularidade, algum tipo de ilegalidade. Ou seja, é o trabalho de praxe da PRF, verificar as condições, os documentos, se está tudo certo, se a ordem está ok, se está tudo dentro da normalidade do que tange a legislação, beleza. Agora, eu vou, para encerrar este bloco aqui, Luciana, eu vou pegar uma carona aqui no que o Lorenberg falou, mas vou dar um adendo aqui, dar uma provocadinha um pouquinho maior. Ordens absurdas se cumprem pelas autoridades policiais. Quando eu falo absurdas, vide como exemplo, como parâmetro, a Constituição Federal. Elas se cumprem, aí eu já vou emendar uma segunda, no mesmo sentido aí. Naquela questão anterior que levantou aqui Lorenberg, algumas situações foram verificadas com apreensão de dinheiro em algumas localidades do país, não é? Pela PRF. Houve ordem judicial no sentido contrário, de que isso talvez não fosse o foco da coisa. Aí a pergunta minha é a seguinte: se verificar a situação de dinheiro em excesso, fora da normalidade, o agente policial, você fala pela PRF, deve agir, deve tomar as providências ou
se houver uma ordem dizendo que não, que isso não é foco, que não é bem isso, que não é isso que nós queremos, não se cumpre. Eu queria que você falasse essas duas situações aí antes de ir para o intervalo comercial. Olha, em relação à determinação judicial, elas são cumpridas. Muitas vezes a gente tem informações que são anônimas, pessoas que fazem as denúncias, e nesse sentido a polícia não pode se furtar. E muitas vezes, se ocorrer uma denúncia que tem lá uma movimentação de dinheiro, a polícia vai cumprir, vai fazer seu relatório e para que a autoridade possa fazer sua avaliação. Nós precisamos agir estritamente como a lei. E se vir uma ordem que realmente conflita com essa lei, a gente tem os argumentos e os relatórios para contrapor. Muitos, nesse momento de crise, muitas ordens foram dadas e muitas ordens não estavam condizentes com a legislação. O que fizemos é justificar, dizendo que aquele não poderia ser cumprido em razão de descumprimento de outra lei. Então, assim, isso é normal numa democracia, isso é normal num Estado de Direito. Nós estamos aqui, muitas vezes somos demandados e somos exigidos que extrapolam as nossas funções. Queriam que nós fizéssemos investigação. Nós não temos competência para isso. Queríamos que nós fiscalizássemos fora da circunscrição das rodovias. Nós não temos competência para isso. Era uma determinação. Então, tem esses contrapontos, mas a Polícia Rodoviária, de forma muito tranquila, ela atende e responde aquilo que é legal. E muitas vezes isso é compreendido com muita facilidade para o demandante. E isso resolve em questões de um ofício para lá e um ofício para cá. A gente sana essas panes. Houve situações, tem que ir intervalo comercial, eu sei. Houve situações como essa aqui no estado de Mato Grosso, de volume grande em dinheiro identificado e apreendido? No Mato Grosso, a gente detectou uma quantidade pequena, mas todos os relatórios foram encaminhados à Justiça até para avaliar o que o cidadão, no momento, não sabia explicar. Se tinha vinculação política, não cabe à polícia fazer essa interpretação. Cabe às autoridades competentes em aprofundar as investigações e aí chegar se é político ou não. Aí a investigação é feita com a Polícia Judiciária Civil e por aí vai. Então tá, ó, intervalo comercial mais uma vez, vai com bem mais informação aí, mais bate-papo aqui com o Francisco Lucena, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Vem aí o terceiro bloco já já. Então tá, falei que era rápido, estamos de volta. O Opinião está entrevistando o Francisco Lucena, que é o superintendente da PRF Mato Grosso. Antes de seguirmos aqui para a sequência da entrevista, vamos a um recado importantíssimo para você que está procurando aí local adequado, ideal para estocar e armazenar suas mercadorias. Maxlog. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem o potencial a oferecer aos seus clientes sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado então da Maxlog, e a gente continua aqui com a nossa entrevista desta noite com o Francisco Lucena. Professor Lorenberg. Superintendente, de acordo com a imprensa do país, os manifestantes se valem de crianças. Coloca à frente crianças e crianças segurando cartazes pedindo a intervenção militar. E aí vem a minha pergunta. Aqui no Mato Grosso, foi registrado episódio dessa natureza ou o senhor desconhece esse tipo de coisa? Professor, inclusive em Rondonópolis, no sábado, uma criança foi atropelada, ficando gravemente... Estava segurando...
não estavam segurando, estavam no momento, no local de muita movimentação, né? Eu, particularmente, não cheguei a ver, mas a gente percebeu a presença de muitas famílias que levavam suas crianças em todos os pontos de manifestação. É tanto que a polícia comunicou os conselhos tutelares para que tomasse providência. Um caso emblemático foi em Rondonópolis. Uma criança foi atropelada ao fazer uma travessia da rodovia para chegar até esse movimento. Então, assim, especificamente crianças existiam, mas especificamente pode até ser que tenham cartazes, mas estavam com faixas, com bandeiras, ou seja, existia um movimento familiar muito grande e as crianças estavam no local que nós não recomendamos. Olha só, Luciana, com tudo que a gente observou nos últimos 10 dias aí de movimentação, paralisação, protesto, etc., nas rodovias federais, como está aquela demanda e meta da PRF traçada, não é? Que são os trabalhos corriqueiros, né? Os trabalhos que são mais aqueles que já são chamados de ordinários. Como está esse tipo de trabalho que tinha um planejamento, tem um trabalho que é traçado, né? As metas traçadas, mas houve no meio do caminho uma pedra no meio do caminho, que foram as manifestações. Esse trabalho ordinário, como é que ficou? Continuou da mesma forma. Então nós continuamos trabalhando, fazendo apreensões de drogas, combatendo os crimes ambientais, tirando de circulação pessoas que tinham mandados de prisões, né, foragidas da justiça, apreendemos armas, recuperamos veículos, ou seja, a polícia inclusive teve até um acréscimo, né, porque ficou às vezes mais fácil. As pessoas que não tinham essa quantidade de caminhões movimentando, né? Então, todos aqueles que passavam pelo posto de fiscalização eram fiscalizados, né, de forma minuciosa. Então, a polícia teve até um acréscimo, um aumento de apreensões de drogas, né? Foram apreensões de drogas em Rondonópolis, foi apreensões de drogas em Barra do Garça, na região de Sinop, na região de Cáceres, em Cuiabá. Da mesma forma, a recuperação de veículos, de armas. Ou seja, a polícia ela trabalha também junto com as forças de segurança para tentar manter a ordem e o direito de vir nas manifestações, mas ela mantém todo também as obrigações ordinárias, que é o atendimento das ocorrências, apoio a pessoas que têm pane seca ou pane mecânica, a gente vai apoiar para que aquela família possa receber os cuidados, fazer a fiscalização em ônibus, para que muitas crianças e adolescentes são usados pelo crime organizado para traficar. Muitas pessoas usam o meio de transporte público para movimentar de um ponto a outro, para poder pegar um veículo já preparado para descer com droga e com arma. Então a polícia ficou atenta e com isso os resultados são bastante expressivos. Olimberg. Superintendente, eu tenho aqui uma frase, uma afirmação, melhor dizendo, do deputado federal, reeleito inclusive, José Medeiros, que foi colega do senhor. Sim. Né, que foi colega do senhor. Entre aspas, a polícia rodoviária há muito tempo tomou por premissa não fazer esse tipo de desobstrução sem uma autorização judicial. Fecha aspas. E aí eu tenho duas perguntas muito rapidamente a fazer ao senhor. Essa afirmação do deputado José Medeiros procede ou não procede? E a segunda questão, de acordo com a imprensa, vídeos, fotos circularam na imprensa toda, no país todo, eu inclusive cheguei a ver um deles, de policiais abraçando, sendo homenageado, policiais da Rodoviária Federal, sendo homenageado pelos manifestantes. Eles dizendo, com todas as letras, não iriam punir nenhum deles. Esse procedimento, superintendente, é adequado, é o correto ou não é o correto? Bom, com a fala do nosso nobre deputado José Medeiros, eu digo o seguinte, quando ocorreram as primeiras intervenções das rodovias, nós instalamos o gabinete de crise e ali foram levantados todos os veículos que estavam dificultando a passagem ou a circulação de pessoas ou de outro veículo. Todos os relatórios foram encaminhados às autoridades competentes para uma apuração mais acurada. Nós realizamos várias notificações. A polícia não só usou todos os meios possíveis.
relatórios, notificações, né? A decisão judicial que dá do TCE foi no dia 2. Já no dia 31, a PRF do Mato Grosso já impediu a AGU interdito proibitório. Já fizemos essa medida. Então, não só para lastrear, para justificar, mas independente das decisões, nós temos uma Constituição, nós temos um CTB que estabelece as regras e ali foram adotadas desde o primeiro minuto. Então, nós não necessariamente veio robustecer, sim, as ações da polícia. O TCE saiu a decisão no dia 2, mas no do dia 31 nós temos notificações, nós temos ações, mobilização de pessoas, já desmobilização, desbloqueio. Como eu falei, foram 272 interrupções e todas elas, em grande parte, a PRF participou com apoio, deixa bem claro, com as forças de segurança, tanto no cunho federal, tanto no aspecto federal como estadual. As forças de segurança trabalhou muito, muito. E, em razão disso, nós conseguimos ter êxito. Em menos de 72 horas, já estava todas as rodovias liberadas. As manifestações estavam à margem, fazendo as manifestações, as interlocuções. Isso não é competência da polícia. Então, nós temos a Constituição e temos o CTB e outros dispositivos legais para agirmos. Nós não dependemos unicamente, exclusivamente de decisão judicial. Ou seja, não tem que esperar a decisão judicial, né? E a segunda parte que ele falou aqui é da... policiais abraçando e tal. Sim, aí o seguinte, a instituição, como me diz, ela é uma polícia de Estado e assim deve ser. Se algum policial, a gente tem que avaliar todo o contexto. E se tiver uma manifestação pessoal que é contraditória com a posição da polícia, que está esculpida na Constituição, será investigado e apurado. E muitos passarão por esse olhar da Corregedoria. Nós recebemos a presença aqui do Corregedor-Geral. O Corregedor-Geral, juntamente com sua equipe, correu todos os estados. E a orientação é a postura firme, correta, conforme a retidão legal. E nenhum apontamento, nenhuma interpretação a mais, nem para A, nem para B. É para fazer uma fiscalização conforme o CTB, conforme a Constituição. E assim procedemos e assim procederemos. Somos uma polícia de Estado. Rapaz, você está falando um negócio aí que eu estou aqui pensando com os meus botões. Esse ato, na minha avaliação, veja bem, é uma opinião só. Vou ser bem breve, porque eu tenho que encerrar o programa já já. É a parte humana da coisa. E quando você tenta negociar, que os agentes da PRF fizeram isso o tempo todo, tanto que foram mínimos os casos de mais inflamáveis, mais inflamados. Se você tem essa humanização, o pessoal agradecendo, os manifestantes agradecendo, sem violência, sem obstruir, sem desrespeitar a Constituição, sem atropelar o direito de ir e vir, isso não é saudável? É o que eu penso assim, se é saudável, qual que é o problema de haver agradecimento dos manifestantes e dos próprios policiais agradecerem e tal? Eles não estão sendo coniventes. Então, poxa, há uma harmonia ali. Se é uma harmonia, pronto, está resolvido. E não há a desobediência à Constituição. Isso é uma atitude que foge desse CTB que você falou aí? CTB, Código Trânsito Brasileiro. Paulo, Paulo, é o seguinte, olha, em 24 horas, uma decisão do diretor-geral, fechar todas as unidades administrativas e colocar força total. Eu estive à frente. Por vários motivos. Primeiro, que eu tenho uma experiência que esse não é a primeira manifestação. Segundo, eu tenho uma equipe novinha, sem experiência, que é preciso da gente estar ali dando um apoio. E, de certa forma, a gente recebeu todas as orientações, todo o apoio das outras forças de segurança. Então, o trabalho, a nossa principal arma é o diálogo. A nossa principal arma é o convencimento de que todo mundo tem que ter o equilíbrio e a prudência. Isso foi dito, de certa forma, muito bem dada pelo nossa presidente do tribunal, o nosso governador, o secretário, todas as autoridades, sempre convergindo para esse, vamos dialogar, vamos fazer com que essa manifestação ela acabe de uma forma tranquila, de forma que respeite. Porque a manifestação vai acabar e a vida vai continuar. Precisamos criar laços de confiança e de respeito com a sociedade, especialmente com o cidadão mato-grossense. A polícia também
tem que jogar nas 4 linhas da Constituição e da legalidade. Precisa agir e só agir com força no último caso. E foi assim que fizemos, conforme a orientação do governador, da nosso secretário, ou seja, agimos de forma bastante alinhada. É isso que nós temos aí, rodovias livres, com manifestantes, de certa forma, fazendo o seu papel, que é legítimo, desde que respeita a legislação, e a Polícia Rodoviária Federal até sendo aplaudida pela condução dos trabalhos. É isso que eu falo, não é, esse aplauso aí não é, estou te aplaudindo para você vir com a gente, ficar do nosso lado. É um aplauso de reconhecimento ao trabalho que o diálogo resolve, é aquilo que você falou, né? Nossa primeira arma, primeira opção é diálogo. Nas últimas, se precisar, aí que se age de outra forma, né? A forma progressiva que você falou lá. Mas é a opinião, né? Eu acho que se há o diálogo e a harmonia e não há a desobediência à lei, principalmente à Constituição, está tudo de boa, não há problema nenhum do policial ter uma boa relação, não digo de amizade, mas uma boa relação no tratamento, até para avançar. Para avançar, né? Eu queria continuar, Lorenberg também, porque o Lorenberg fez olha, o calhamaço dele de pergunta ali. Fiquei preocupado. Não temos mais tempo. Obrigado demais da conta, viu, Lucena, por mais uma vez nos aceitar, ou nos aceitar o nosso convite aqui. Esse espaço continua à porta. Oi? Uai, mas Lorenberg, sabe o que aconteceu dessa vez? A Caroline está me dizendo aqui que nós estamos 4 minutos ainda. Então tá bom, então dá para explorar isso. Pode um negócio desse? Eu que fiquei meio largado aqui, né, hoje, né, Caroline? Pois não, Lorenberg, então faça aí. Ô, superintendente, eu vou fazer uma pequena provocação. Digamos que eu sou um policial da Polícia Rodoviária Federal, estou sob o seu comando. E aí, um dia anterior da eleição, ou 2 ou 3 dias anteriores da eleição, eu, servidor do Estado e não do governo, eu faço campanha nas minhas redes sociais para um determinado candidato. É uma atitude correta, superintendente? É um comportamento correto para um servidor do Estado, em especial da Polícia Rodoviária Federal? Eu recomendaria que você não fizesse, porque você é um servidor público, presta serviço não para um ou para outro, você presta para toda a população. Então, a gente tem opiniões, e essas opiniões, quando você exerce uma função, no meu caso, ou como um policial, ele precisa se resguardar, se proteger, porque você precisa ter uma atitude praticamente sem esse vínculo emocional. Então, o servidor, ele tem que sequestrar as emoções, tem que sequestrar as opiniões. No meu caso, nesse exemplo, eu te recomendaria você não se manifestar. Mas se eu tivesse manifestado antes e depois que o senhor percebesse, viria perceber, e aí? Eu acredito que nós temos instrumentos legais. Corregedoria tem? Corregedoria para apontar, e tem todo um processo, né, que vai ser encaminhado essa avaliação e possivelmente fará uma avaliação e caso isso tenha comprometido a imagem, né, essa visão de polícia de Estado, não tenha dúvida que o senhor, ou no caso, esse exemplo que o senhor deu, será penalizado. Vai para a corregedoria e lá, se tiver realmente identificado isso aí, de acordo com aquilo que dizem as regras, o Lorenberg vai pegar uma caninha ali Lorenberg, eu falo o policial que você citou, não você. Luciana, para encerrar aqui, então, bem rapidinho, esse pessoal que se viu de reforço para a PRF nesse tempo turbulento, vai se dispersar de novo ou vocês vão, por questão de escassez de efetivo, vai absorver algum deles? Não, nós já temos aqui um reforço ao longo desses últimos anos, nós saímos de 324, hoje já somos 538 policiais. Tivemos um aumento, né? 538. Nós iniciamos com 12 unidades operacionais e nós estaremos com 18 unidades operacionais. Reabrimos o Itiquira, Mineirinho, reabrimos
Comodoro, vamos reabrimos como Guarantã, Sinop, Vila Rica, Então? Campo Novo dos Parecis, ou seja, pode ter certeza que a Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato Grosso estará mais presente no ano que vem e nos anos subsequentes. Que bom, que bom, que bom, que bom. Agora sim, obrigado de verdade, vamos embora, porque já explodiu aqui o horário. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã é terça, proclamação da República, é o Francisco Vuolo, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, estará conosco aqui no Opinião às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também. Bom feriado.